Nessa aula de instalações elétricas, vamos falar da previsão de carga, mais especificamente falar da previsão de carga de iluminação. Antes de entrar propriamente no conteúdo, algumas generalidades, provindas da norma também, tá? Então, o que a gente tem aqui? A carga a considerar para um equipamento de utilização é a sua potência nominal absorvida, ou seja, a potência aparente do equipamento. Isso serve tanto para a questão de iluminação quanto para a questão de tomada, mas temos que levar em consideração que, por mais que a grande maioria dos equipamentos que tem um consumo alto na questão residencial são equipamentos resistivos, como por exemplo um chuveiro, mas mesmo assim, de forma geral, a potência a ser considerada para um projeto de instalações elétricas é a potência aparente. Então vamos lá começar a falar então da parte de iluminação. Então a parte de iluminação, ela se divide basicamente em duas partes dentro da norma NBR 5410 de 2018, que é basicamente a norma que fala dos procedimentos a se trabalhar para instalações elétricas em baixa tensão. Então o primeiro tópico que fala da instalação elétrica em baixa tensão é o item 4.2.1.2.2 e posteriormente vai ter um item que fala quando aquela construção, aquela edificação, ela é habitada. Então, tem um conceito geral aqui nesse item 4.2 e lá mais adiante na norma a gente tem um item específico quando aquela edificação é habitada. Então aqui, as cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT 5413, que é basicamente que fala de iluminação de interiores, que é a nossa luminotécnica. Para os aparelhos fixos de iluminação à descarga, a potência nominal a ser considerada deve incluir a potência da lâmpada, as perdas e o fator de potência dos equipamentos auxiliares, ou seja, além da potência dissipada pela lâmpada, a gente tem que considerar, não necessariamente dissipada, né, a potência consumida pela lâmpada, a gente tem que considerar também a energia absorvida pelos equipamentos auxiliares que vão auxiliar nessa iluminação. Então, basicamente, quando tenho edificação de forma geral, aplico a ABNT 5413. Quando a gente tem uma edificação habitada, eu sigo então outro item da norma, que é o item 9.5.2.1. O que fala esse item? Em cada cômodo ou dependência deve ser prevista pelo menos um ponto de luz fixa no teto, comandada por interruptor. Então, nesse ponto, nessa parte da norma está falando que o ponto de luz tem que ser no teto. E cada cômodo deve ter pelo menos um ponto de luz. Daí aqui ele vai fazer algumas observações em relação a esse tópico. Nas acomodações de hotéis, motéis e similares, pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente, com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede. Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escadas, depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que tenham pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou conveniente. Então, de forma geral, ele fala que o ponto de luz tem que ser no teto, porém, esse subitem que ele fala em relação à questão de dificuldade, conveniência pode se alterar, mas sempre priorizando colocar a iluminação no teto. E para determinar os interruptores que vão ser utilizados no projeto, tem que se verificar uma outra norma que fala especificamente deles, que é o ABNT 6527. Então, dando sequência aqui, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da luminotécnica, que
que é dado nessa BNT aqui, né, iluminação de interiores, conforme descrito anteriormente, pode-se adotar o seguinte critério. Então, quando eu tenho uma edificação habitada, eu posso seguir dois critérios diferentes. Primeiro, me utilizar da ABNT 5413, perdão, ou seguir esses subitens aqui do tópico que vão dar outros direcionamentos. Então, o que fala? Então, se eu não for fazer um projeto luminotécnico, eu posso então fazer o quê? Seguir essas regras. Que fala que em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 100 metros quadrados, 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, ou seja, quando exceder os 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 100 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Beleza? Então, basicamente, essa é a regrinha básica para mim fazer a determinação de carga de iluminação num projeto, se eu não for utilizar a ABNT 5413. Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeitos de dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas. Então, por mais que eu vou colocar apenas uma lâmpada, por exemplo, de LED num banheiro pequeno, que não tenha esses 6 metros quadrados, se eu for seguir essa norma aqui, eu tenho que considerar que a potência que possa ser usada naquele ponto de luz seja de 100 VA, que basicamente essa informação aqui vai ser referência para todo o dimensionamento anterior de sistema de proteção e de cabeamento. Então, basicamente, o que a norma fala de iluminação são esses pontos aí. Então, agora vamos vir aqui no nosso AutoCAD e avaliar, então, como que eu vou fazer como que eu vou descrever, como que eu vou colocar no meu projeto, então, essa questão da carga da iluminação. Primeiro detalhe. A nível de ensino, normalmente se utiliza o AutoCAD para esse tipo de projeto, mas existem inúmeros softwares específicos para incluir o projeto elétrico em cima de um projeto arquitetônico ou civil, mas normalmente se utiliza o AutoCAD por ser um software a nível de estudante, né? Um software que pode ser utilizado sem precisar hackear ou sem precisar comprar uma licença. Mas o que o engenheiro precisa saber, basicamente, é como colocar a informação no projeto. O software que vai utilizar, basicamente, dependendo do software que vai utilizar, ele vai aprender, na verdade, a trabalhar com aquele software, mas sempre seguindo o que a gente está conversando, então, o que se fala em relação a projetos elétricos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aqui, então, a gente tem um dormitório, que ele tem 3,5 metros em uma das paredes, e a outra a gente tem 4 metros. Então, a área dessa habitação aqui vai ser 14 metros quadrados. Se a gente for voltar lá, então, na nossa regrinha de como que eu defino, então, como que eu defino a parte da iluminação, a gente vai lembrar, então, que a cada 4 metros inteiros acrescidos aos 6, eu vou acrescentando 60 VA a cada metro a mais. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, eu considero os 100 VA, como se acrescenta, no caso, mais 8, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter os 100 dos primeiros 60 e mais 120 para cada, em função desse dormitório ter uma área superior aos 6 metros quadrados. Então, nesse dormitório, eu vou considerar uma potência de 220
220 VA. Como que eu faço? Como que eu vou apagar essa escrita de dormitório? Eu vou puxar ela mais para baixo aqui para colocar centralizado então a minha informação. Como que eu posso fazer então para colocar no meu projeto a informação da iluminação? Existem várias formas, tá? Eu posso fazer o quê? Desenho um círculo e nesse círculo eu vou fazer uma subdivisão nele, ou algumas subdivisões. Eu vou fazer a primeira subdivisão ao centro e depois disso eu vou dividir em mais duas partes. Basicamente, o que eu vou colocar então nesse símbolo? Nessa parte superior, eu vou colocar a potência daquele ponto de luz, que no caso vai ser 220 VA. 220 VA. Nesse outro espaço aqui, eu coloco o quê? Eu vou colocar o circuito a qual aquela iluminação vai pertencer. Vamos colocar aqui o circuito 1. E nesse outro aqui, então eu coloco o interruptor a qual vai estar pertencendo então a minha iluminação. Aí. Então basicamente essa é a questão simbólica que eu vou fazer para todos os cômodos. Eu posso colocar, para uma forma de centralizar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma linha atravessando esse cômodo, atravessando o cômodo aqui então, e na interseção, onde essas duas linhas se cruzarem, eu vou então colocar o meu ponto de iluminação. Então, tá aqui. Coloquei aqui então o meu ponto de tomada, que nesse cômodo eu vou ter uma iluminação então de 220 VA, circuito 1 e interruptor A. Também preciso fazer o quê? Determinar, colocar um interruptor para esse ponto de luz. Então, basicamente, o interruptor, seguindo a norma de simbologia da BNT, coloco um círculo e eu vou identificar que esse interruptor aqui, ele vai acender que lâmpada? Ele vai acender a lâmpada A. Pronto, então depois quando eu for passar a fazer numa próxima etapa, onde eu vou colocar a parte de eletrodutos, a parte de fiação dentro dos eletrodutos, eu sei que eu vou ter que fazer uma ligação entre esse interruptor e esse ponto de luz aqui. E assim eu vou fazer para todos os meus cômodos. Então, vou colocar um ponto aqui. Então, vou colocar aqui no meu outro dormitório. Colocar aqui neste corredor. E vou colocar na cozinha e no meu banheiro. Normalmente, numa residência pequena, normalmente o circuito da iluminação geral da casa vai ser um circuito só, mas você pode optar, por exemplo, para ter mais de um circuito de iluminação da cozinha. Ajusto essa iluminação. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar então o meu interruptor B. Ajusto aqui então o meu interruptor. Tenho um dormitório das mesmas dimensões, então vai ser os mesmos 220. Aqui na sala eu tenho o que então? Eu tenho 5,30 metros
podemos considerar aqui então os 3,50 metros. Então 5,30 por 3,50 metros, eu vou ter 18 metros. Então nesse caso aqui eu vou ter uma potência de 280 VA. Vamos aproveitar aqui já, colocar aqui o interruptor C, que é a mesma coisa, né? Então eu ainda estou dizendo que esse interruptor aqui vai comandar esse ponto de luz aqui, e basicamente essa ideia. Pra gente, posteriormente, quando a gente for trabalhar então com a parte de cabeamento, vamos incluir aqui então nesse cômodo, vamos incluir mais um interruptor para colocar uma chave paralela. Então vamos pegar esse interruptor aqui e colocar um aqui próximo à janela, aqui, supondo que a cama vai estar nesse local. E vamos identificar esse interruptor aqui como sendo um interruptor B também. Agora, como a gente está falando de interruptor paralelo, é interessante que a gente identifique ele de uma forma diferenciada, porque a gente está considerando esses interruptores simples. Como colocaremos aqui interruptores paralelos, vamos identificar ele de que forma? Vamos pintar esse círculo. E a mesma coisa nesse cara aqui. Então aqui, ó, a gente identificou um interruptor simples. Logicamente a gente vai colocar numa legenda posteriormente essas informações, mas um interruptor simples e um interruptor paralelo. Então aqui a gente tem um banheiro de 2 por 2,5, um banheiro de 2 por 2,5, a gente tem 5 metros. Então, como ele não chega aos 6 metros quadrados, a gente tem que, então, no mínimo, colocar então os nossos 100 volt amperes nesse ponto de luz. Vamos colocar aqui uma tomada D. Então já colocamos num dormitório, em outro dormitório, colocamos no banheiro. Agora vamos verificar a nossa cozinha. Então essa cozinha, ela tem as dimensões de 4 por 13,5, que é o mesmo tamanho dos dormitórios. Então, considerando que tem o mesmo tamanho do dormitório, a gente faz o que? A gente coloca aqui, então, a gente não faz absolutamente nada, né? Só dá uma organizada aqui na parte do interruptor. Então, como as dimensões são iguais, eu só basicamente vou alterar o interruptor. E para finalizar, então, vamos colocar aqui no nosso corredor a iluminação também, que tem, a gente conseguiu ver ativando aqui esse layer, que é 1,25 por 4. Então também não chega aos 6 metros quadrados de área. Então eu vou prever aqui um ponto de luz de 100 VA. Quem vai comandar esse ponto de luz vai ser o meu interruptor E. E aqui já identifica então o meu interruptor E.
de forma bem prática, o conceito da norma para a gente colocar num projeto elétrico, basicamente é isso que a gente viu aqui.